O rei do futebol, considerado um dos maiores atletas de todos os tempos. Em 2000, foi eleito jogador do século e foi um dos vencedores do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA, eleito o atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional, um dos maiores goleadores da história do futebol, tendo marcado 765 gols em 812 jogos. No total, foram 1.283 gols em 1.363 jogos, um recorde mundial do Guinness. O único jogador que foi campeão de 3 edições da Copa do Mundo, 1958, 1962 e 70. Ele se tornou a referência de excelência. Chamar alguém de Pelé da sua área é o mesmo que dizer o melhor. Vamos falar sobre ele, sobre esse grande brasileiro. Vamos lá! Saudações, grandes champions! Eu sou Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Edson Arantes do Nascimento. Esse é o nome do ícone, do icônico Pelé. Mineiro, nascido em Três Corações, no dia 23 de outubro de 1940, filho do jogador de futebol João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes, a Dona Celeste. Era filho mais velho do casal. Ele tinha 2 outros irmãos, Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, 2 anos mais novo que Pelé, que morreu, infelizmente, em 2020, e Maria Lúcia do Nascimento Magalhães, 4 anos mais nova que Pelé. Pelé recebeu seu primeiro nome em homenagem ao inventor americano Thomas Edison, isso mesmo, o inventor da lâmpada, de quem Dondinho, o pai de Pelé, era fã. No entanto, para sua família, ele era conhecido como Dico, apelido carinhoso que recebeu na época da infância e que levou a vida toda. Falar em apelido, ele recebeu o apelido Pelé durante sua temporada de escola por conta da forma que pronunciava o nome do seu jogador favorito, o goleiro Bilé, do Vasco da Gama de São Lourenço, em Minas Gerais. Como Pelé não sabia falar Bilé, ele falava algo como se fosse Pilé. Os colegas, para zoarem dele, começaram a chamar ele de Pelé, o que Edson não gostava, e chegou até a brigar com os colegas de sala que ficavam chamando ele assim. Mas como todo mundo sabe, quanto mais apelido a pessoa revida, mais ele gruda, e finalmente se tornou Pelé. Não sabia ele que esse nome seria conhecido no mundo todo e que ele se tornaria uma das pessoas mais conhecidas do mundo. Vocês sabiam dessa origem? Da origem do nome Pelé? Preparados então para saber mais sobre o rei do futebol? Vamos lá conhecer sobre o maior de todos, ele, Pelé. Depois da vinheta, apertem um play! A infância. Nascido em Três Corações, aos 3 anos, Pelé mudou-se com sua família para São Lourenço, em Minas, pois seu pai, que era jogador de futebol, foi jogar no Vasco de São Lourenço. Tempos depois, porém, em 1944, eles mudaram novamente, dessa vez para o estado de São Paulo, onde viveria quase toda a sua vida, em diferentes cidades. A primeira delas, importantíssima, foi Bauru, onde o pai de Pelé foi jogar no Bauru Atlético Clube. Mas eles viviam na pobreza. Pelé tinha que também ajudar a família, ganhando algum dinheiro extra, trabalhando, vendendo amendoins, como engraxate. Ele não era um menino que se conformava com a pobreza, ele corria atrás. Realmente, era uma infância muito precária, mas ele foi ensinado a jogar futebol pelo seu pai, que não tinha dinheiro para comprar uma bola de futebol adequada, e geralmente jogava com uma meia recheada com jornal e amarrada com uma corda, ou ainda jogava com uma toranja. E aos 9 anos de idade, então, em julho de 1950, um fato marcaria Pelé. Pelé viu seu pai chorando ao pé do rádio com a derrota da seleção brasileira para o Uruguai no Maracanã, na primeira Copa do Mundo realizada no Brasil. A virada por 2-1, uma das maiores derrotas que o Brasil já teve na história. E com isso, ter sentado no colo do seu pai e prometido a ele: ainda vou ser campeão mundial, para deixar você muito feliz, meu pai. E seu pai, Dondinho, que era sua maior referência, ele era famoso por ter sido um exímio cabeceador. Inclusive, numa das histórias que Pelé contava, diz que o pai marcou 5 gols de cabeça em uma única partida em 1939. No entanto, devido, como eu falei, às grandes lesões que ele teve, principalmente no joelho, impediu de seguir a carreira. Então, Pelé, com essa motivação, com muito talento, começou a criar na sua cabeça que seria muito maior. A primeira equipe de Pelé foi a 7 de setembro, equipe que jogava na terra batida, batizada em referência na rua que fazia esquina com a casa de Pelé. Do 7 de setembro, Pelé foi para o Ameriquinha, onde calçou chuteiras pela primeira vez e foi campeão do torneio local. Com 13 anos, Pelé começou a jogar pelo Baquinho, equipe infanto-juvenil do Bauru Atlético
Atlético Clube e ele conquistou 2 campeonatos infanto-juvenis. Pelé era o caçula da equipe, mas o time do Bauru apresentava uma grande superioridade sobre seus adversários, goleando a maior parte desses jogos. E o Pelé, como a maioria deles, era um artilheiro. Pelé já chamava atenção na época. A equipe do Baquim se desfez em 1955 e os garotos resolveram criar uma nova equipe, dessa vez para jogar futebol de salão, e deram o nome à equipe de Rádium, em referência ao Rádium Futebol Clube da época, na cidade de Mococa. O futebol de salão tinha acabado de se tornar popular em Bauru quando Pelé começou a jogar. Ele fez parte da primeira competição de futsal da região. Pelé e sua equipe ganharam o primeiro campeonato. De acordo com Pelé, o futsal apresentou desafios difíceis. Ele disse que era muito mais rápido do que o futebol na grama e que os jogadores eram obrigados a pensar mais rápido, uma vez que todo mundo está perto de todo mundo em campo. E Pelé aprendeu muito com isso. Além disso, o futebol de salão permitiu-lhe jogar com adultos quando ele tinha apenas 14 anos. Em um dos torneios que ele participou, foi inicialmente considerado muito jovem para jogar, mas se tornou um dos artilheiros da competição, 1956. Com tantas atenções sobre ele, em 1956, Pelé recebeu uma proposta do Bangu Atlético Clube, que foi recusada por sua mãe, Celeste, que não queria que ele fosse para uma cidade grande. Pelé também foi convidado a jogar no Esporte Clube Noroeste de Bauru, mas Valdemar de Brito, seu técnico no Bauru Atlético Clube, se opôs à ideia. Brito tinha ideias muito maiores. Ele sugeriu que Pelé fosse para o Santos Futebol Clube. A mãe de Pelé, inicialmente, era contra a ideia, já que ela não desejava que Pelé se tornasse um jogador de futebol, pois viu o sofrimento que teve com seu marido, que foi jogador, e ela queria que o filho fosse professor. Imagina, Pelé é professor. Ela acabou, no entanto, sendo convencida, e Pelé foi com Brito para a cidade de Santos, que entraria para a história. E almejando jogar no time profissional, Pelé impressionou o treinador do Santos, Luiz Alonso Pérez, o Lula, no estádio Urbano Caldeira e assinou o contrato profissional com o clube em junho de 1956, então com 15 anos de idade apenas. Pelé, inicialmente para se preparar, atuou na equipe amadora do Santos, marcando 13 gols em 13 jogos. Ele fez sua estreia profissional em 7 de setembro de 1956, com 15 anos, contra o Corinthians de Santo André, e teve um bom desempenho. Em uma vitória de 7-1, marcou o primeiro gol de sua carreira profissional durante essa partida, 1957. Pelé iniciou a temporada de 57 na reserva, por ser considerado ainda muito jovem, e por ter como concorrente, na posição, Emanuel Del Vecchio, principal referência no ataque santista. Ele começou a se destacar nacionalmente no torneio Rio-São Paulo. Neste, ele foi o artilheiro da equipe, junto com Dorval, mesmo tendo entrado como reserva em mais da metade das partidas disputadas. O Santos formou com o Vasco da Gama um combinado para disputar o torneio internacional do Morumbi. Como os jogadores do combinado saíram do Maracanã, optou-se por utilizar a camisa vascaína. Imagine só. As atuações do jogador foram elogiadas pela imprensa, que chamaram a atenção do treinador da seleção brasileira, Silvio Pirillo, da época. Um mês depois de finalizado o torneio, Pelé foi inclusive convocado pela primeira vez para a seleção, tendo apenas 10 meses de carreira. Nessa época, falando em Vasco, o Vasco tentou adquirir Pelé, mas não conseguiu. Curiosamente, Pelé, por diversas vezes, já se declarou vascaíno, mas não teve jeito para o Vasco. O Santos não deixaria sua joia sair. Com a convocação, a seleção e a venda de Del Vecchio ao Verona, Pelé consolidou sua posição como titular no ataque santista. Assumiu a camisa de número 10. Alçado à posição de titular, Pelé se sagrou artilheiro do Campeonato Paulista de 57, a primeira artilharia de um total de 11 na competição, recorde até hoje não batido. Pelé seria o artilheiro do Santos no ano, com 57 gols marcados. E, como eu falei, foi convocado pelo técnico Silvio Pirillo para a disputa da Copa Roca, atual Superclássico das Américas. Torneio disputado entre a seleção brasileira e a seleção argentina. Em 2 jogos, Pelé estreou pela seleção no primeiro jogo do confronto, de 1957, no Maracanã, entrando com a camisa número 13 no segundo tempo, substituindo Del Vecchio. Naquela partida, ele marcou seu primeiro gol pelo Brasil, aos 16 anos e 9 meses, sendo o jogador mais jovem a realizar tal feito. O Brasil perdeu, no entanto, o confronto por 2-1. No segundo confronto, Pelé começou como titular e novamente marcou um gol. O Brasil venceu por 2-0 e foi declarado campeão. A Copa Roca foi o primeiro título internacional de Pelé e o seu primeiro título com a seleção brasileira, 1958. Copa de 58. Apesar do sucesso,
não foi fácil a ida de Pelé para a Copa. Antes da convocação final à Copa do Mundo de 58, na época era CBD, o que hoje é CBF, contratou o psicólogo João Carvalhães para submeter os atletas a testes psicológicos para avaliação de inteligência e equilíbrio psicológico. Pelé marcou 68 de 123 pontos, o que motivou o psicólogo a recomendar à comissão técnica que não levasse Pelé, por ser obviamente infantil e não possui senso de responsabilidade suficiente para um jogo coletivo. A recomendação não foi seguida. Pelé integrou mesmo assim o elenco, que iria para a Suécia. Sobre o ocorrido, o jogador comentou décadas depois que não se sentia realmente muito responsável aos 17 anos, mas que adorava jogar futebol. Pelé, além disso, quase foi cortado da Copa por uma lesão que sofreu no amistoso contra o Corinthians. Na ocasião, Pelé saiu contundido após disputar a bola com o lateral esquerdo, Ari Clemente. Clemente acabou ficando conhecido posteriormente como o jogador que quase tirou o Pelé da Copa do Mundo. Pelé chegou na época a pedir para não disputar a Copa em razão da lesão, mas foi convencido a continuar com o elenco pelo massagista Mário Américo e pelo marechal Paulo Machado. Mas não teve jeito, a estrela dele era grande e ele iria sim para a Suécia. Foi nesta Copa que Pelé começou a usar uma camisa com o número 10. Isso foi resultado de uma desorganização, por incrível que pareça. Os líderes da Federação Brasileira não enviaram o número das camisas dos jogadores, então coube à FIFA escolher quais então seriam usados no Mundial, ficando Pelé com o número 10. Isso por sorte, mas que seria eternizado a partir daí como a camisa dos grandes campeões. Iniciada a competição, Pelé foi reserva nas duas primeiras partidas do torneio, só vindo a jogar no terceiro confronto. Há versões contraditórias sobre a razão de Pelé não ter começado o jogo, ter ficado na reserva. A versão mais comum afirma que, com empate de 0-0 contra a Inglaterra, o Brasil se viu obrigado a vencer sua terceira partida contra a União Soviética. A necessidade de uma vitória fez com que os líderes do elenco, Bellini, Nilton Santos e Didi, se reunissem com o técnico Feola e convencendo a escalar Pelé e Garrincha. Já outros apontam que essa versão é fantasiosa. Pelé seria o titular da seleção antes da Copa do Mundo e só não foi nos primeiros jogos porque recuperava-se de lesão. Independente disso, Pelé entrou no time e junto com ele, seu maior companheiro de seleção, Garrincha, foram fundamentais na vitória por 2-0 contra a União Soviética. Pelé deu assistência no segundo gol de Vavá, além de Pelé ter acertado uma bola na trave. Ao iniciar a partida, Pelé se tornou o jogador mais jovem do torneio e, na época, o mais jovem a jogar uma Copa do Mundo. No jogo seguinte, Pelé fez mais ainda, marcando o gol da vitória sobre o país de Gales, um dos gols mais bonitos da carreira de Pelé, tornando-se o mais jovem goleador com 17 anos e 239 dias. Nas semifinais, nova atuação destacada de Pelé. Ele marcou um hat-trick, 3 gols na vitória por 5-2 sobre a França. O Brasil chegou à final e ele não se intimidou com a pressão. Ele marcou 2 gols nessa final, quando o Brasil venceu a Suécia por 5-2 em Estocolmo. Seu primeiro gol, em que aplicou um chapéu num zagueiro antes do chute para o canto da rede, foi escolhido como um dos melhores gols da história das Copas. Quando a partida terminou, Pelé desmaiou em campo e foi reanimado por Garrincha. Ele então se recuperou e se emocionou pela vitória, chorando enquanto estava sendo parabenizado por seus companheiros da equipe, uma das imagens consideradas marcantes da história do torneio. Ele terminou o torneio com 6 gols em 4 jogos e cumpriu a promessa que fez ao pai. O Brasil foi campeão mundial. Nesse ano, foi espetacular também para o Pelé, conquistando seu primeiro grande título com o Santos, com a conquista do Campeonato Paulista. Pelé ia terminar o torneio como artilheiro da competição, com 58 gols, um recorde que permanece até hoje. Em 1959, Pelé foi convocado para servir como soldado. Pelé disputou várias partidas com a seleção brasileira do Exército e foi campeão sul-americano, marcando gol decisivo no jogo final contra a seleção militar da Argentina. Cumpriu mais do que sua obrigação com o Exército, hein? Voando alto no Santos, com Pelé marcando 46 gols e conquistando a artilharia pela terceira vez seguida. O Santos, no entanto, ficou com vice, sendo o Palmeiras campeão, time que seria em São Paulo o grande adversário do Santos. Nesse ano também foi o ano em que Pelé marcou o gol que ele considerou o mais bonito de sua carreira, no jogo contra o Juventus de São Paulo. O Santos ganhou por 4-0. O gol marcado na Rua Javari, no dia 2 de agosto de 1959,
Falando em gols bonitos, no torneio Rio-São Paulo, Pelé marcou um dos seus gols mais famosos contra o Fluminense no Maracanã, quando recebeu a bola na entrada da sua própria área, correu o comprimento do campo todinho, driblando 6 adversários antes de chutar a bola além do goleiro. Um gol que foi tão bonito, foi feita uma placa com uma dedicação para o gol mais bonito da história do Maracanã, dando origem à expressão gol de placa, que viraria sinônimo de gol espetacular. O Santos viria conquistar novamente o Campeonato Paulista e pela primeira vez a Taça Brasil, que posteriormente foi reconhecida pela CBF como um campeonato brasileiro, sendo o primeiro de uma série de outros que Pelé ganharia. O título da Taça Brasil qualificou o Santos para a disputa da Copa Libertadores da América no ano seguinte, 62. Ao contrário de 58, quando a Copa do Mundo de 62 do Chile começou, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo e o Brasil era o favorito para ser bicampeão. Na primeira partida do torneio no Chile contra o México, o Brasil mostrou por que era o favorito. Pelé foi fundamental para a vitória de 2-0. O primeiro gol veio de um lançamento seu para Zagallo, após escapar da marcação, e logo depois o gol de Pelé, selando a vitória brasileira. No entanto, no segundo jogo aconteceu um desastre. Pelé se machucou enquanto tentava um chute de longa distância contra a Tchecoslováquia. Com a lesão muscular, ele ficaria fora do resto da competição e forçou o técnico Aimoré Moreira a fazer sua única mudança de escalação no torneio. O substituto foi Amarildo, mas que teve um desempenho fora de série, que foi chamado inclusive de O Possesso, de tão bem que ele jogou nessa Copa. No entanto, foi outro gênio quem assumiu o papel de líder. Garrincha levou o Brasil ao segundo título da Copa do Mundo. O Brasil se tornaria bicampeão. Pelé, mesmo não podendo ter jogado a Copa toda, tornou-se bicampeão do mundo pela seleção. Esse ano também ainda guardaria coisas maravilhosas para ele. A temporada de mega sucesso do Santos, quando conquistou pela primeira vez a Copa Libertadores, vencendo o campeão de 61, o uruguaio Peñarol. Na final com Pelé, marcou 2 gols na partida de playoff. Terminada a Libertadores, o Santos enfrentou o Benfica pela Copa Intercontinental de 62, o Mundial da época. E nesse, Pelé foi figura fundamental na conquista do título inédito. Marcou 2 gols na vitória de 3-2 no Maracanã e um triplete na vitória de 5-2 em Lisboa. Nessa temporada, o Santos novamente chegou à final da Taça Brasil, sendo que a final disputada contra o Botafogo de Garrincha e de confronto aguardado com muita ansiedade. Santos e Botafogo formavam a base da seleção brasileira campeã mundial e estiveram em campo 11 jogadores que atuaram na Copa do Mundo. No primeiro jogo, vitória santista por 4-3 no Pacaembu, e no segundo jogo, no Maracanã, vitória botafoguense por 3-1. O terceiro e derradeiro confronto foi novamente disputado no Maracanã e o Santos teve uma grande atuação, vencendo por 5-0 com 2 gols de Pelé e se sagrando campeão, mostrando quem dominava no Brasil. 63. Novamente o Santos ganhou a Libertadores. O Santos dessa vez enfrentou o argentino Boca Juniors, sagrando-se bicampeão continental. Com o título, o alvinegro foi enfrentar o Milan, campeão europeu, na disputa do Mundial Interclube de 63. No primeiro jogo, vitória do Milan por 4-2, com 2 gols santistas marcados por Pelé. Durante a partida, no entanto, Pelé, Zito e Calvete se lesionaram e não jogaram os demais confrontos. Mas o Santos era um time muito bom, e mesmo assim venceu por 4-2 no segundo jogo no Maracanã e por 1-0 no terceiro jogo. O Santos se tornaria, assim, bicampeão mundial. 64. Nesse ano, no Campeonato Paulista, um jogo foi marcante. O Santos fez 11-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto e Pelé fez 8 gols. Seu recorde pessoal num único jogo. 66. O ano da Copa do Mundo, que seria na Inglaterra, Pelé era o jogador de futebol mais famoso do mundo, e o Brasil uniu alguns campeões mundiais, como Garrincha, Gilmar, Djalma Santos, com a adição de outros jovens, como Jairzinho, Tostão e Gerson, o que gerou grandes expectativas para eles. A partida contra a Bulgária, no entanto, seria a última em que Pelé e Garrincha atuariam juntos na seleção brasileira. O Brasil nunca perdeu uma partida com Pelé e Garrincha. Foram 40 jogos disputados por eles, com 36 vitórias e 4 empates. Nenhuma derrota, simplesmente nenhuma. Essa Copa do Mundo foi marcada só por coisas ruins para o Brasil. Entre outras coisas, por faltas graves que Pelé recebeu, tendo os defensores búlgaros e portugueses caçado Pelé em campo. A situação de Pelé foi tão séria que ele lesionou-se na partida contra a Bulgária e não participou do segundo jogo contra a Hungria, jogo que o Brasil perdeu. E Pelé, apesar de ainda estar em recuperação, teve que voltar para o terceiro jogo, que era o jogo definitivo, partida crucial contra Portugal, de Eusébio. Pelé, no entanto, foi
caçado de tanto que apanhou. Durante o jogo, o zagueiro português João Moraes cometeu um dos lances mais faltosos da Copa, que merecia inclusive expulsão. O jogador não foi expulso, no entanto, e Pelé, o Brasil já tinha feito substituições, não pôde sair do jogo, teve que ficar até o final, mancando na partida toda. Com essa derrota, o Brasil foi eliminado na primeira fase da Copa. Pelé ficou acabado com essa derrota. Ele afirmou, inclusive, que ele não voltaria mais a defender o Brasil depois dessa Copa. 1969, milésimo gol. No mesmo ano em que a humanidade chegou à Lua, um dos momentos mais cultuados da carreira de Pelé, ocorreu o milésimo gol, anotado em 19 de novembro de 69, em uma partida contra o Vasco da Gama. Marcando o pênalti, seu nome passou a ser gritado no Maracanã, até mesmo pela torcida vascaína. Pelé tinha feito seu milésimo gol e não se segurou de emoção. Todos ao redor cercaram ele. Pelé, emocionado, dedicou o gol às crianças, pessoas pobres. O discurso foi criticado por alguns, que esperavam que ele falasse contra a ditadura militar. Pelé marcava cada vez mais a história. Apesar de falar que não jogaria mais pela seleção, Pelé foi convocado no início de 69. Ele recusou a princípio, depois aceitou e jogou em 6 partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, marcando 6 gols e classificou o Brasil para a Copa do México. Durante as eliminatórias, no entanto, não foram pacíficas. Pelé teve rusgas com o então técnico da seleção, João Saldanha. A primeira discordância entre eles se deu em razão do posicionamento do jogador no campo. Saldanha escalava Pelé em uma posição mais avançada, enquanto o jogador preferia jogar mais recuado. Saldanha também acusou publicamente Pelé de ser míope e que supostamente lhe traria dificuldades em cabecear e enxergar a bola em jogos noturnos. O técnico então colocou-o na reserva em razão desse fato. Pelé, de fato, era míope. O ex-jogador se confirmou que nasceu com a condição e que tinha 1,5 grau na vista direita e 2,5 de grau na vista esquerda. Ele, contudo, negou que a miopia atrapalhava seu rendimento em jogos noturnos. Pelé acabou utilizando lente de contato no final de sua carreira. 1970. No entanto, faltando 2 meses para a Copa do Mundo, corda quebrou para o Saldanha, que foi demitido. Em seu lugar, foi contratado o jovem Zagallo, que estava no início da carreira como técnico, mas que foi importante para criar um ambiente para a última dança de Pelé na seleção, a Copa de 1970. Seria a última do Pelé, e a seleção brasileira, além dele, estava cheia de grandes talentos e frequentemente considerada a maior equipe de futebol da história. Curiosamente, essa formação não era desejada por Zagallo inicialmente. O treinador entendia que Pelé e Tostão não poderiam atuar juntos. Em razão disso, Pelé inicialmente foi escalado por Zagallo na reserva, entrando apenas no segundo tempo. Temeroso, então, que a seleção fosse vaiada em seu jogo de despedida no Maracanã, Zagallo resolveu testar a formação com Pelé e Tostão no segundo tempo da partida. Contra a Áustria, o Brasil ganhou por 1-0 e esse esquema acabou sendo utilizado por todo o torneio. Durante a Copa, os 5 jogadores ofensivos, Jairzinho, Pelé, Gerson, Tostão e Rivelino, criaram um ataque excepcional, com Pelé tendo o protagonismo no caminho do time que iria até o final. Na primeira partida contra a Tchecoslováquia, Pelé ajudou o Brasil na vitória por 4-1, marcando. Ainda na partida contra a Tchecoslováquia, Pelé tentou encobrir o goleiro Ivo Victor com um chute próximo ao meio de campo, perdendo por pouco o gol. Tal lance entrou para a história das Copas, como o gol que Pelé não fez. O jogo seguinte do Brasil foi cercado de expectativas, já que a equipe iria enfrentar a Inglaterra, a então atual campeã mundial. Pela força das seleções, a partida chegou a ser considerada uma final antecipada. No primeiro tempo, Jairzinho foi lançado em velocidade, cruzou a bola para Pelé, que próximo do gol cabeceou a bola mirando o chão, mas o goleiro inglês Gordon Banks mergulhou e conseguiu tocar a bola, desviando-a do gol. A defesa, pela sua dificuldade e plasticidade, ficou conhecida como a defesa do século. No segundo tempo da partida, Pelé dominou um cruzamento de Tostão, antes de passar a bola para Jairzinho, que marcou o único gol. O Brasil ganhava da Inglaterra. Contra a Romênia, Pelé marcou 2 gols, com o Brasil vencendo por um placar final de 3-2. Nas quartas de final, contra o Peru, o Brasil venceu no final por 4-2, com ele dando o passe para Tostão no terceiro gol. Na semifinal, o Brasil enfrentou o Uruguai e Pelé deu o passe para Rivelino fazer o terceiro da vitória por 3-1. Durante essa partida, ele fez uma de suas jogadas mais famosas. Tostão passou a bola para o Pelé e o goleiro do Uruguai, Ladislau Mazukiewicz, e saiu da linha para tentar pegar a bola. No entanto, Pelé chegou primeiro, enganou o goleiro e chutou para o gol, errando por pouco. O lance é considerado um dos mais bonitos e lembrados da história da Copa do Mundo. O jogo
jogo também ficou famoso pela cotovelada que Pelé deu no uruguaio, Dagoberto Fontes, que chegou a cambalear com a pancada. O árbitro, contudo, marcou falta do uruguaio no Pelé. Segundo o uruguaio, a cotovelada foi um revide de Pelé, já que em lance anterior ele tinha pisado na perna do brasileiro. Pelé sabia dar também. O Brasil jogou contra a Itália na final, no estádio Azteca, na cidade do México. Pelé marcou o primeiro gol com uma cabeçada maravilhosa. Após o 100º gol do Brasil em Copas, o salto de alegria de Pelé nos braços do companheiro de equipe, Jairzinho, ao comemorar o gol, é considerado um dos momentos mais emblemáticos da história da Copa do Mundo. Ele, além do gol para coroar sua participação nessa Copa, deu assistência ao terceiro gol marcado por Jairzinho e para o quarto gol de Carlos Alberto. A jogada culminou com Pelé fazendo um passe que seguiu a trajetória da corrida de Carlos Alberto e chutou a bola para marcar. O Brasil venceu a partida por 4-1. O Brasil se consagrava como o primeiro tricampeão da história, conquistando a taça Jules Rimet definitivamente, e Pelé recebeu a bola de ouro como jogador do torneio e saía coroado em definitivo como rei do futebol, calando seus críticos. 1971. Milésima partida. Em 71, Pelé disputou sua milésima partida em Paramaribo, capital de Suriname. Até então, apenas 3 jogadores tinham atingido tal marca. Nesse ano, foi marcado também pela despedida de Pelé da seleção. Sua despedida ocorreu em 2 jogos, um em São Paulo, no Morumbi, e outro no Rio de Janeiro, no Maracanã. A primeira partida se deu no Morumbi, contra a Áustria, em 11 de julho. A partida terminou empatado em 1-1, com o gol brasileiro marcado por Pelé, seu último gol vestindo a camisa brasileira. Pelé atuou apenas no primeiro tempo, e no intervalo deu uma volta olímpica no estádio, com uma coroa na cabeça, aos gritos de Pelé, Pelé, dos torcedores. Sua última partida foi em 18 de julho de 71, contra a Iugoslávia, no Maracanã. Como ocorreu em São Paulo, Pelé atuou apenas no primeiro tempo e deu a volta olímpica no intervalo da partida. Um avião sobreviveu o estádio com uma faixa com os dizeres Viva o Rei. Com Pelé em campo, a equipe brasileira conseguiu 84 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. 1974. Após a temporada de 74, a 19ª com o Santos, Pelé se aposentou do Santos, o time que ele foi campeão de tudo que era possível. A ideia era parar de vez, mas Pelé convocou uma auditoria para conhecer sua situação financeira e descobriu que estava em dificuldades financeiras. O patrimônio do rei estava no vermelho devido a uma série de maus investimentos, maus negócios. Com isso, ele saiu da sua semi-aposentadoria para assinar com o New York Cosmos da Liga dos Estados Unidos, na temporada de 75. Foi uma transação que na verdade foi bem demorada. Pelé se encontraria com o presidente americano Gerald Ford na Casa Branca, selando a entrada de Pelé no futebol dos Estados Unidos. Como o time na época pertencia à Warner Communications, Pelé foi nomeado para o cargo de Relações Públicas da empresa e foi considerado um dos maiores salários da época no mundo. E ele levou o Cosmos à conquista do Campeonato dos Estados Unidos de 77, na sua terceira e última temporada, 1977. E como tudo tem seu fim, Pelé encerrou sua carreira em uma partida de exibição entre os 2 clubes que ele jogou, Cosmos e Santos. O pai e a esposa de Pelé assistiram a partida, bem como Muhammad Ali e Bobby Moore. Em seu discurso de despedida, Pelé pediu que o público repetisse com ele 3 vezes a palavra love. Love, love, love. Thank you very much. Muito obrigado. E o ato serviu de inspiração. Após se aposentar em 77, ele tornou-se embaixador mundial do futebol e fez muitos trabalhos de atuação, comerciais e de mídia. Pelé, a partir dali, seria uma celebridade que viajaria por vários cantos do mundo. Já viu, né? O seu nome espalharia sua lenda no futebol, tanto que em janeiro de 1995 ele foi nomeado inclusive ministro do esporte do governo Fernando Henrique Cardoso. Nada mal, né? Para um menino que corria descalço nas ruas pobres de Bauru e chegou ao topo do mundo. Pelé, ou como dizia ele, Edson, em terceira pessoa, casou 3 vezes. A primeira com Rosemary e tiveram 3 filhos, Kelly Cristina, o também jogador Edinho e Jennifer. O casal se separou em 1980. Entre 81 e 86, ele namorou a apresentadora Xuxa, que na época ainda era modelo. Em 90, começou a namorar a cantora Círia Nascimento, com quem se casou em 94, e teve gêmeos, Joshua e Celeste. O casal se divorciou em 2008. Em 2010, começou a namorar a empresária Márcia Aoki, se casando em 2016, sua esposa até sua morte. Além disso, Pelé teve 2 filhas fora do casamento. Sandra Regina Machado, que faleceu de câncer de mama e foi fruto de uma relação com a empregada doméstica. Anísia Machado, uma das máculas mais controversas da vida de Edson, porque ele não reconheceu ela oficialmente. Bastante briga judicial
judicial e a mídia caiu em cima de Pelé por conta disso. Já Flávia Kurtz foi fruto de outro caso extraconjugal com a jornalista Lenita Kurtz, o qual também conseguiu reconhecimento somente nos tribunais. Edson, em agosto de 2021, foi diagnosticado com câncer no segmento do intestino. E em dezembro de 2022, após um mês internado no hospital israelita Albert Einstein, Edson Arantes do Nascimento morreu no dia 29 de dezembro de 2022, às 15 horas e 27 minutos. Morria assim Edson Arantes do Nascimento, mas Pelé viverá para sempre como uma lenda do futebol e dos esportes, o rei do futebol eterno. É isso aí, grandes champions! Isso é um pouco da história do rei, um resumo dos 82 anos de vida, mas que agora entrará para a eternidade. Como lenda que é, sua glória será lembrada para sempre. Deixe o seu like, siga o canal, veja os outros vídeos do canal. São os vídeos sobre as Copas do Mundo que o Brasil conquistou, todas as curiosidades sobre o esporte, porque aqui é o canal Nerd Tudo. Valeu!